Grande abraço, Galvão. Pessoal, mais uma vez, muito bom dia a todos. Muito obrigado por aceitar esse convite. Realmente é um tema que acho que hoje em dia é cada vez mais atual. Na verdade, uma grande realidade, já que traz implicações, né? Como a gente conversou já um pouco, teve a oportunidade de conversar um pouquinho, traz implicações profissionais, implicações até filosóficas, como a gente vai ver aí, implicações jurídicas. Então, eu acho que a gente pode começar. Vamos dar um geralzinho aí dos nossos participantes, acho que vale vocês darem um backgroundzinho, e aí a gente manda bala, vamos começar nesse debate que acho que o tempo vai ser até pouco para tanta coisa legal quanto vocês têm para trazer aí. Então, Alessandro, se você puder começar com a bola está aí contigo, cara. Ok. Bom dia a todos. Bom, eu sou um CTO que trabalho com tecnologia desde os 10 anos de idade, não sou melhor que ninguém, mas pesquiso Linux, visão computacional e biometria desde 1998. E como Global 90 Intel, eu me envolvi muito nesse contexto que está muito emergente no mundo hoje. Mas, primeiramente, eu acho que vale a pena mencionar como as pessoas... Porque o assunto está muito pautado no reconhecimento facial, na biometria facial. Claro que o IA, o BIAS, o viés, ele não está pautado apenas na tecnologia de reconhecimento facial, mas ele que traz um grande impacto, que está em grande discussão no mundo. Primeiro, eu acho que existe uma confusão muito densa nesse contexto. No meu humilde ponto de vista, eu acho que primeiro nós precisamos entender como as pessoas lidam com o racismo. Eu sempre menciono que eu sou abençoado, que a minha família me ensinou a amar a beleza e a inteligência negra, mas infelizmente nem todos são assim. Existem pessoas, estatisticamente, estudos dizem que as pessoas negras, um percentual nada desprezível, elas têm uma perturbação psicossocial, elas se consideram inferiores, incivilizados. No fundo, as pessoas racistas são idiotas e não merecem nem o nosso ressentimento. Esse é o primeiro mindset. O segundo mindset que eu provocativo é quando nós falamos de visão computacional até independente da biometria. Poxa, a biometria facial é uma divisão da visão computacional. A visão computacional ela depende de luminância. Então, logo, um objeto de luz preta, independente de ser humano ou de ser um objeto inanimado, ele terá dificuldade de identificação. Isso é física, é um capítulo de ótica e semiótica. Um objeto verde reflete luz verde, um objeto preto absorve 100% do espectro da luz branca. Então já existe esse contexto, independente de ser um humano ou de ser um objeto, o Xbox X ele vai ter mais dificuldade de ser identificado do que o Xbox S, que tem uma luz clara. Então esse contexto de luminância, de absorção de espectro de luz dos objetos, causa também um outro ruído no contexto de visão computacional. Eu acho muito provocativo isso. E causa um certo mimimi. Claro que, gente, se está com pouca iluminação, a câmera é ruim e as pessoas afrodescendentes, elas terão uma maior dificuldade por um conceito físico. Digamos assim, é ótica e semiótica. Um objeto preto absorve 100% do espectro de luz, por isso que uma roupa preta, ela esquenta mais, porque agita mais os elétrons desse objeto. Então, isso causa muita confusão. Mas eu acho que também o mundo cometeu um outro grande erro. Em virtude das redes neurais convolucionais, que ela é baseada no holístico, no processamento holístico e não estrutural, ela foi muito seduzida pelo ser humano, porque ela identifica objetos muito bem. E ela, de uma maneira tendenciosa, foi muito utilizada nos algoritmos de biometria facial, mas ela também não é a única maneira holística, não é só da maneira holística que nós precisamos identificar uma face, tá? Então, acho que esse foi um outro grande ponto. E com isso, as gigantes cometeram esse erro no meu humilde ponto de vista. A Amazon, Google, diversas empresas, elas pautaram muito as tecnologias de biometria facial voltada em processamentos holísticos, na imagem, e que ela é muito mais, ela tende a falhar muito por falta de luminância. Então, acho que o mundo também está cometendo um grande erro, porque ela está sendo muito preconceituosa. Só porque as gigantes erraram, não é porque todos os algoritmos também estão errados. Existem muitas empresas de pequeno e médio porte que trabalham com algoritmos estruturais e não cometem os mesmos erros que esses vêm cometendo em grande escala. Tá? Esse é um outro ponto muito importante.
Prova disso que em 2003, quando eu comecei a trabalhar, quando eu decidi focar todos os meus estudos em biometria, o erro que eu cometi foi confundir uma face com vaso, não confundir uma pessoa negra. Então, isso mostra claramente os erros, quais são o calcanhar de Aquiles dos algoritmos holísticos, que eles são mais acessíveis a erros numa luminância, e os algoritmos estruturais que eles perdem a robustez com a pose. Então, isso é um estado provocativo. Eu acho também que a ficção científica fascinou muito nós humanos. Quando a humanidade começou a trabalhar com inteligência artificial, os humanos se projetou nos filmes de ficção científica, o C3PO, R2-D2, eles não erram no filme. E nós achamos que a tecnologia também não erra. Começamos a brincar com o IA, começamos a gatinhar com o IA, e já colocamos o IA para identificar bandido na multidão. Isso é um absurdo, é irracional. Nós não estamos em Jornada das Estrelas. As redes neurais convolucionais identificam bem um objeto, não um ser humano. Tanto que, desde 1998, quando eu estudei biometria, eu não me propus a identificar pessoas porque eu acho muita responsabilidade de liberar ou barrar alguém para qualquer coisa. Nós estamos gateando ainda para conseguir nesse contexto. Então, esse é um outro ponto também. E também não podemos ser generalistas. Eu acho que o reconhecimento facial pode ser utilizado para proteger a identidade de pessoas, mas nunca sair identificando pessoas de maneira não assistida, colocar uma câmera em público e sair identificando sem a minha concessão. Usar a biometria facial para proteger a identidade das pessoas permite com que a gente proteja as pessoas do bem, que bandidos não usem a nossa documentação e comprem o nosso nome com documentação falsa. Então, eu acho que também tem um ponto também muito pessoal. Eu tenho um perfil que não tenho nada contra usar minha face. Quando eu entro no estabelecimento, eu recebo um SMS com desconto de videogame de 50%. Ok, eu permito isso. É uma decisão pessoal. Claro que, se eu receber um SMS de um exemplo hipotético, de um sutiã, claro, foi um erro operacional, vou ignorar. Mas, que legal, eu gosto de videogame, recebi um SMS. E isso é particular de cada um. Tem pessoas que permitem utilizar as suas faces, tem pessoas que não permitem. E, para finalizar, eu acho que os direitos de muitos sobrepõem de uma única pessoa. Se a tecnologia é utilizada para o bem da sociedade, existem muitas tecnologias abertas e muitas pessoas boas usando a tecnologia para essa finalidade, ela pode ser aplicada. Agora, se ela é utilizada por interesse de uma grande corporação, apenas visar lucro e está prejudicando o ecossistema, aí nós tem que ser punido. Esse eu ouvi muito brevemente de um profissional que trabalha com visão computacional a serviço da humanidade. Maravilha. Alessandro, excelente. Eu acho que você trouxe todo esse seu histórico, todo esse background, essa sua trajetória aí de pesquisa. Você levantou pontos muito relevantes e principalmente você bateu muito nessa questão da máquina errando, da máquina com suas questões, né, que ela falha. Então, eu acho que agora você conhece o André, né, com esse background dele de direito, filosófico também, então acho que você pode dar continuidade aí, André, acho que tem muito, dá para você pegar um gancho legal no que o Alessandro trouxe aí para a gente, né? Com certeza, assim, boa tarde a todos, né, já passando do meio-dia. Eu sou, só um pouco do meu background, eu venho da academia, eu sou doutor em filosofia do direito, então meus interesses são filosóficos e jurídicos, né? E sempre me interessei por questões éticas, né? E por discussões filosóficas que envolvem justiça. Enfim, sou professor na pós-graduação de Direito Digital no Mackenzie, sou professor na Digital House de Ética e Privacidade, né? E sou eticista de tecnologia. É um novo nome que que surgiu aí, né? Alguns chamam de eticista em IA, outros chamam de eticista de tecnologia. Ainda não existe um consenso em relação a isso, mas é esse profissional que faz, vamos dizer, uma espécie de governança digital, de compliance digital, que se encarrega
por zelar por essas questões éticas que estão sempre presentes, né, na utilização da tecnologia, né? E aí, para começar a refletir um pouco sobre essas coisas que o Alessandro falou muito bem, né? Eu queria falar um pouco da tecnologia, né? Porque assim, de uma visão assim, de um ponto de vista filosófico sobre o desenvolvimento da tecnologia, né? Porque quando a gente assiste esses documentários, né? E esse documentário, o Coded Bias, assim, na minha opinião, é o melhor que eu assisti desses documentários que tem aparecido aí, né? Tem outros também no Netflix, né? A Privacidade Hackeada, mas Coded Bias é muito bom, né? Mas quando a gente assiste esses documentários, ou mesmo lê obras assim de ficção, né, que tratam desses temas, tem vários, né? Falando de um futuro distópico, né? Desde 1984, que é o clássico, né? Até os mais recentes, a gente fica com certo medo, né? Do desenvolvimento, da evolução da tecnologia, né? Porque todo esse conjunto de coisas passa uma ideia, assim, que a gente está caminhando para um apocalipse, né? É uma coisa assim, né? Bom, nossa, o futuro vai ser horrível, né? Por conta da tecnologia. E, assim, em parte, né? Existe uma razão de ser para a crítica, né? Então, bom, o documentário como Coded Bias faz a crítica, outras obras fazem a crítica, e, na verdade, assim, o pensamento crítico nasce da filosofia, né? Então, por exemplo, Sócrates, fundador da filosofia no Ocidente, foi condenado à morte em Atenas, porque ele falava coisas que não agradavam as pessoas, né? Aristóteles teve que fugir de Atenas. Enfim, o pensamento crítico, né, vem da filosofia, obviamente, né? E tem uma razão de ser, a crítica é necessária. Mas eu quero chamar a atenção, né, para um outro lado. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre tecnologia e, portanto, sobre IA, sobre reconhecimento facial. A gente tem que tomar cuidado para não achar, né, que a gente caminha em direção ao abismo, né? Assim, o que eu quero dizer é, a tecnologia não é nossa inimiga. Eu acho que seria bom partir desse pressuposto, né, e tentar ver as coisas de um ponto de vista mais equilibrado. Bom, se a gente pegar os últimos 200 anos, né, do desenvolvimento da humanidade, a diminuição da pobreza foi uma coisa impressionante. Isso se deve ao desenvolvimento tecnológico, né? Uma série de facilidades, comodidades que nós temos na nossa vida hoje seriam impensáveis há 200 anos atrás. Então, enfim, a tecnologia não é nossa inimiga, está longe de ser, né? Acho que isso é um primeiro ponto, né? Mas é claro, a tecnologia traz, além dos benefícios, traz os problemas, né? E muitas vezes os problemas ficam mais em evidência, né? Mas a gente tem que chamar atenção para esse outro lado, né? Então, eu acho que é importante pontuar isso, né? Bom, o documentário traz uma série de questões muito interessantes, né? Não vou, obviamente, abordar todas elas, né? O Alessandro falou muito bem sobre o reconhecimento facial e existe aí uma questão, né, que eu acho que a Dani vai falar assim melhor do que eu, enfim, mas existe uma questão envolvendo os datasets, né? Porque o dataset ele reflete, né, o modo como a nossa sociedade se constitui, né? Então, por isso, é tão importante chamar atenção para esse ponto, né, para os profissionais, enfim, que desenvolvem modelos, né, que desenvolvem produtos, né? É necessário um cuidado com os datasets, né? E esse cuidado envolve, por exemplo, assegurar que as equipes, né, tenham alguma diversidade, porque quanto mais diversidade, né, menor o risco de você desenvolver algo, né, que caia numa espécie de preconceito que todos nós temos, né, preconcepções, né? Então, quanto mais diversa a equipe, né, eu acho mais interessante o resultado, né? Então, muitas coisas que eu venho lendo na área de ética e data science, né, chamam a atenção para esse fato, né? Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu acho bem interessante, né? Como a gente trazer as preocupações éticas
para o dia a dia do profissional, né? Como a gente traz, né, as questões envolvendo, por exemplo, justiça, porque eu posso... Existem várias definições possíveis de justiça, né? Eu posso dizer para você que, bom, justiça fundamentalmente tem a ver com a igualdade, tem a ver com tratar as pessoas de forma igual, né? Enfim, você vai encontrar várias teorias que falam de justiça, né? Você vai encontrar vários livros que tratam disso. Agora, como você aproxima isso do profissional que está desenvolvendo modelos, né? E uma estratégia interessante, né, de fazer essa interlocução entre filosofia e a vida prática são checklists. Então, muitos autores batem nisso, né? Bom, o checklist é uma estratégia interessante que é utilizada, por exemplo, na aviação, né? E desde que foi adotada, contribuiu muito para a diminuição de acidentes, né? Então, o checklist é uma boa estratégia também para profissionais que mexem com dados, né? E vamos colocar, então, esses princípios, esses cuidados que vêm das teorias filosóficas nos checklists, né? Olha, com coisas simples. Olha, você está assegurando a diversidade na sua equipe, né? Vamos olhar para isso, né? Como é que está a qualidade dos dados que você está coletando, né? Coisas desse tipo. Eu acho uma estratégia interessante. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. E aí depois, enfim, no decorrer do debate, a gente fala mais coisas. Maravilha, André. Obrigado. Muito legal, bastante pertinente. Eu trabalho hoje na área de aviação e essa questão de como os checklists eles ampliaram a segurança, né, para as pessoas. Então, seria legal também pensar nisso para a segurança, agora a segurança de dados, né, a segurança da informação. Então, acho que a Dani vai poder começar a trazer um pouquinho esse sentimento aí do dia a dia, né, do tratamento de dados mesmo. Então, vamos lá, Dani, a palavra está contigo agora. Gente, boa tarde. Nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado com dados. Aliás, acho que uma característica minha foi sempre ter sido muito medrosa, porque falavam, principalmente quando eu era DBA, falavam assim, antes de você fazer um comando, você fica aí conversando com ele até que você faça alguma coisa. E eu sempre acreditei que, primeiro, para mexer com alguma coisa que não é minha, eu preciso ter muito cuidado. Segundo, eu sempre tive muito medo do impacto desses dados na vida de alguém, né? Sempre que você está trabalhando num projeto de tecnologia, você está trabalhando com alguma coisa que normalmente você não vai usar, às vezes você usa, mas normalmente que vai impactar na vida de outra pessoa. E um dia eu estava assistindo um seriado, aquela pessoa assim que assiste seriados nada a ver durante as horas vagas, e o centro daquele seriado, o Chicago PD, foi o erro de um policial bonzinho ao condenar uma pessoa com base no reconhecimento facial. E isso, a princípio, me trouxe diversas inseguranças e diversas inquietações. Por quê? O que vai acontecer, então, com quase todas as pessoas que eu amo? Porque aí, aquela ideia, por isso que eu não assisto filme de terror, entendeu, gente? Porque, assim, eu sempre acho que aquilo tem total verdade, que eu vou abrir a porta e vai sair um monstro de lá, então eu nunca assisto. E foi assim que eu comecei a me interessar muito mais pela inteligência artificial, porque assim, se tem um monstro, você vai ter que combatê-lo, ou pelo menos entender o que está acontecendo e por que isso poderia ser tão assustador. Por outro lado, eu sou mestre em engenharia da computação e a minha pesquisa foi sobre qualidade de dados. Então, quando eu começo a falar sobre qualidade de dados, eu estou pensando em quê? Estou pensando em acurácia, eu estou pensando no tempo de atualização, eu estou pensando em dados distribuídos, porque os dados podem estar diferentes durante uma certa fração de tempo até que eles sejam replicados, mas e a diversidade? Né, porque a diversidade, eu, como pesquisadora, não tinha pensado na diversidade como uma característica de dados de qualidade. E são. Por quê? Porque quando eu tenho dados diversos, então a inteligência artificial ela vai fazer o quê? Ela vai consumir esses dados de várias formas, ou identificando padrões, ou tomando decisões de forma muito mais rápida do que uma pessoa. E aí, eu paro para pensar, quem gerou esses dados?
né? Vamos pensar na história da humanidade, na história só dentro do Brasil, não vamos nem pensar a história da humanidade. Então, nós vivemos numa sociedade que nós já sabemos que ela tem problemas sociais. A tecnologia ela não chegou a determinados locais do nosso país, né? Não vamos só se concentrando no Brasil. Então, existem grupos que eles não estão representados, por quê? Porque a tecnologia não chegou até eles. Uma coisa é eu falar, eu tenho que tomar cuidado com os meus dados por conta da LGPD ou para ninguém comprar nada no meu nome. Outra coisa é eu chegar no interior de uma cidade e falar assim, nossa, vocês compram pela internet e as pessoas nem têm luz ainda. Então, essa parte da população que não foi representada, e se ela não foi, e aí a gente já começa assim, o meu algoritmo está sendo racista. Não, você não forneceu esses dados, porque esses dados normalmente não existem. E aí começam os problemas, porque se os dados não existem, se eu não represento uma parte da minha população, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou garantir? Vou parar de usar IA porque eu não tenho dados... Não. Então, vamos dar um passo atrás, né? O André acabou de falar de justiça. E eu passei eu tive uma conversa, assim, super... que eu fiquei, gente, de verdade, passei tempos para conseguir entender com uma pesquisadora como que eu meço a justiça? Porque no meu mestrado, quando eu falava de qualidade, eu precisava mostrar como que eu vou medir. Porque sou engenheira, eu preciso de números, eu preciso de métricas. E aí eu fui descobrir que existem vários grupos maravilhosos ao redor do mundo e alguns no Brasil também, estudando um conceito que chama fairness, onde eu preciso fazer o quê? Eu preciso verificar se os dados que eu vou fornecer para o meu modelo, eles são justos. E não adianta você me dizer assim, Dani, o seu problema é qual? É raça. Então, vamos tirar o atributo que está dizendo se você é branca ou se você é uma mulher negra. Vamos tirar o gênero também. E aí eu te falo assim, mas você tem cidade? Porque, por exemplo, se você lembrar que Salvador, por exemplo, é uma das cidades onde tem a maior população preta do Brasil, opa, você tem um proxy, um atributo te leva até outro. Então, gente, não simplifiquem, não é só dizer, vou tirar este atributo porque ele pode me levar a algum tipo de decisão enviesada. Métricas, nada é melhor do que uma métrica. Então, o que acontece? Eu forneço os meus dados para um algoritmo que vai avaliar se esses dados estão enviesados ou não. Eu consigo avaliar, medir os dados em todas as situações? Em muitas conseguem. E o que é legal? Esses pacotes que avaliam os dados, e aí para quem está trabalhando, por exemplo, com Python, eu tenho o Fairlearn, tem um outro da IBM que acabou de me fugir o nome, tem vários grupos trabalhando nisso. E se o pacote não te atende, baixa o código-fonte e faz um pull request. Porque eu acho que é assim que a gente vai evoluindo como sociedade e oferecendo soluções cada vez mais necessárias. Porque sim, vamos continuar usando inteligência artificial, mas vamos parar de dizer que eu não sabia que eu estava sendo preconceituoso porque eu usei esses dados que eu não sabia de onde vieram. Cara, coloca esses dados num pacote, uma linha de comando aí para os desenvolvedores e avalia. Esse atributo está me levando a tomar uma decisão com preconceito. Isso não é legal para a sociedade. Aí vem a ética e o seu senso, e como o Cabelo colocou maravilhosamente, de amor pela sociedade. Não, essa solução não é legal porque ela pode trazer algum problema para alguém. Né? Então, eu começo a medir e, tendo números, eu consigo avaliar aquilo que efetivamente pode ser usado sem trazer nenhum preconceito, sem trazer nenhum problema para a nossa sociedade. Então, gente, não caiam nessa. Somos responsáveis, sim, conseguimos medir, sim, e precisamos tomar as rédeas mesmo, porque não vamos ter dados perfeitos, pela dificuldade de representar todas as pessoas, precisamos de equipes diversas para criar serviços melhores e estarmos sempre com esse ponto, né, de atenção. Nós testamos softwares, vamos testar algoritmos, vamos testar modelos também. E, gente, desculpa, né, que eu tentei falar, sim,
usando vírgulas, como diria meu irmão, para passar a palavra para a Lia. Não, Dani, realmente incrível, poxa, totalmente coerente o que você falou, realmente vocês todos estão trazendo questões muito relevantes, e assim, acho que agora a gente vai poder fechar aí com a Lia aqui, com esse background de Serasa, essa empresa pioneira no uso de dados, com certeza, né, uma das grandes aqui do país, quiçá do mundo. Então, Lia, por favor, pode tentar trazer esse entendimento aí para a gente de como que vocês conseguem lidar com todos esses pontos levantados aí, por favor. Gente, agora ficou difícil demais depois de tudo isso que vocês falaram para mim. Pessoal, Dani, sensacional, assim, eu acho que você trouxe várias questões que eu queria trazer, acho que a gente acabou nem se apresentando todo mundo, eu sou a Lia, eu trabalho na Serasa, eu sou aqui responsável por todo o projeto de implementação da LGPD, pela equipe de privacidade e proteção de dados, então estou super ligada aqui com tudo isso que vocês estão falando, claro que dentro das minhas limitações, a Dani já começou a falar de Python, aí eu já fiquei um pouco, gente, olha o pessoal do time de dados aqui, achando que é tudo muito simples. Mas, pessoal, eu concordo, assim, de todas as formas com o que foi dito aqui hoje, Dani, sensacional. Eu acho que, pensando aqui como Serasa, como jurídico, um dos grandes pontos que a gente sempre reforça quando a gente está falando aqui de machine learning, né, de inteligência artificial, é exatamente esse perigo de reproduzir um padrão de uma sociedade que não necessariamente é o que é justo, né? Então, o próprio Alessandro comentou aqui no começo que a inteligência artificial ela pode não reconhecer, né, até pela questão mais física mesmo do que pela própria reprodução de um padrão, né, imposto. Mas a questão, assim, quando a gente fala dessas grandes, quando eu analisei o documentário, quando a gente para estudar isso, a gente entra numa questão muito forte de accountability, né, de responsabilização. E aí já entrando no mundo aqui do jurídico mesmo. Então, assim, considerando tudo que vocês três falaram, que o Vinícius ponderou muito bem, se uma empresa ela tem todos esses dados, ela precisa manter a rastreabilidade, ela precisa se preocupar, sim, com o fato de um algoritmo ele estar sendo racista ou preconceituoso de alguma forma, eu preciso responder por isso da mesma forma que eu trato esses dados. Então, como que eu olho para todo esse universo que a Dani comentou, e como que eu garanto, e aí, gente, é muito além de LGPD, tá? Eu acho que, assim, a LGPD a gente está engatinhando aqui, tanto no Brasil, que é uma lei assim, super recente, a autoridade ela vai começar a impor as multas agora em agosto, mas em outras regiões a gente já tem legislações, mas a questão da inteligência artificial por si só, eu acho que pela velocidade que isso evolui, pela quantidade de dados e pela facilidade, entre aspas, que é lidar com isso no mundo atual, é muito difícil o regulatório acompanhar na mesma velocidade o que o pessoal do time da Dani faz. Sabe? Então, como é que você reflete essa responsabilização de uma empresa, tanto o Serasa como qualquer outra dessas grandes ou dessas pequenas que estão nascendo e crescendo muito com o uso de dados, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente tem alguns steps aqui pensando em jurídico, porque no final do dia eu só vou conseguir colocar aquilo que a Dani está falando, que o Alessandro falou, que o André falou, de uma forma unificada, se eu tiver um arcabouço jurídico, né, uma justificativa para ter, né? O pessoal comentou aqui da questão de que máquinas erram. Tudo bem, eu concordo. Acho que o pessoal deixou mais do que claro o que as máquinas erram. Mas as pessoas que são donas dessas máquinas ou que alimentam elas de alguma forma, elas precisam ser responsáveis por isso, né? Então, elas precisam exatamente trazer esse ponto que a Dani trouxe. Se eu colocar, né, tirar ali o gênero ou tirar a raça, eu consigo chegar nessa conclusão de uma outra forma. Então, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. O Alessandro comentou da questão do erro daquelas máquinas das grandes. Mas a partir do momento que isso é utilizado para causar um potencial prejuízo ou um benefício para uma pessoa, a gente também se torna responsável. Então, a questão toda é como que eu garanto, né, toda essa parte super técnica aqui de correta utilização dos dados, de garantir a diversidade, de evitar ao máximo o preconceito e a discriminação versus a responsabilidade. Então, olhando, não vou entrar no juridiquês, porque eu acho que todo mundo aqui querendo almoçar, o pessoal está ouvindo coisas muito mais legais do que isso, mas assim, o que eu preciso fazer para garantir? Então, assim, eu preciso
ter dados corretos, né? Eu preciso garantir que aquele dado está vindo de uma fonte legítima. Eu preciso criar um relatório de impacto que eu possa mensurar o tamanho do buraco que a gente está falando aqui. Eu preciso ser capaz de explicar. Acho que isso é um ponto super relevante também. Quando é uma briga bem forte aqui de jurídico e dados, que é, você consegue explicar como que seu algoritmo chegou nesse resultado? Então vamos debater, porque se você não consegue, que você é o dono da solução, eu preciso conseguir explicar para a pessoa da ponta, para o titular, para a pessoa que está tendo seus dados utilizados por esse algoritmo. Então, por que aquele algoritmo tomou aquela decisão? Por que a Alexa tem essa postura, né? Por que a Siri tem uma postura Y? Então, basicamente, olhando para todo esse mundo, como que eu olho para o arcabouço jurídico que faça isso ser sustentável? Porque, senão, assim, eu acho que se a gente não conseguir vincular a ética e a responsabilização junto ao uso, a gente pode chegar, assim, num Black Mirror da vida, a gente pode chegar, assim, num futuro distópico que o próprio André ele comentou. Pessoal, eu poderia ficar falando aqui sobre isso, Vinícius, eu não sei como é que a gente está de tempo, porque é uma discussão super rica, mas, assim, tentei trazer de aspectos gerais, não entrei muito no detalhe da operação da Serasa, porque eu acho que o pessoal resumiu muito bem. É só uma empresa que faz a mesma coisa que o pessoal está falando aqui, então, que se preocupa bem com essas frentes de accountability, porque é um setor super regulado, né? Então a gente tem muito cuidado com tudo isso. E aí, gente, eu acho que eu não sei se a gente tem mais tempo. A gente já está com aí em cima do laço do horário, mas realmente, poxa, esse debate aí ele poderia se estender tranquilamente por muitas e muitas horas. Só para a gente fechar aqui, que o Galvão já vai fazer um encerramento aqui, mas realmente juntar essa questão da pesquisa, de entender que as máquinas elas estão aqui, né, os dados estão aqui para ajudar a gente, mas com essa questão de pandemia, acho que aumentou-se esse abismo, né, de falta esse abismo da pobreza, da riqueza. Então, esse debate da diversidade, ele é um debate necessário. E acho que a Dani trazendo também essa questão poxa, eu tenho... É muito mais simples você... para que ser diverso, né? Vamos simplificar, mas não é isso. A gente tem que entender que a diversidade, ela existe, não é só de cor, de gênero, mas, como você falou, de social também. Então, tem que ser complexo. Não adianta você buscar a simplicidade nesse caso, mas, como o Guilherme disse, eu acredito muito que se a gente não se a gente não for rígido na questão na questão jurídica, né, na questão de observação, eu acho sim que esse futuro distópico, estilo Black Mirror, ele pode ser uma realidade. Então, obrigado demais a todos, Galvão. Vou passar a palavra aí para ti, mas obrigado a todos aí pela oportunidade, pessoal. Você está no mudo, Galvão. Obrigado, gente. Eu estou apaixonado por esse debate, eu estou apaixonado por vocês, porque foi absolutamente sensacional algumas conclusões que sempre, como professor de inteligência, sempre me angustiaram. Dani, muito obrigado. Alessandro, muito obrigado. André, muito obrigado. Lia, muito obrigado. Cara, foi sensacional os pensamentos que vocês me induziram. Muito legal mesmo. Vinícius, sensacional, cara. Tamo junto aqui na live e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Obrigado.